Fala Programmer, aqui é o Adriano Alves do Ilustra Code e está começando agora o primeiro quadro do iCode Full, onde ensino programação web de forma ilustrada. E o quadro iCode Full eu ensino programação um pouquinho de forma mais aprofundada nos códigos que nós vamos aprender. E agora eu falo diretamente com a câmera e ainda você pode visualizar a minha tela e ver todos os códigos que eu estou digitando, todas as apresentações, porque eu gosto de estar sempre ilustrando tudo aquilo que eu estou ensinando. E para esta aula, a primeira aula do iCode Full, eu vou ensinar como criar um slide 3D, apenas com HTML e com CSS3. Eu já ensinei como fazer um slide 3D ali no Instagram, através dos posts, mas agora eu decidi regravar, não regravar, mas sim criar uma aula em vídeo ensinando como fazer esse slide 3D. Porque não somente visualizar, mas também ouvir o que eu estou dizendo, fica muito melhor para você reter tudo aquilo que você quer aprender, beleza? Então hoje nós vamos aprender como criar um slide 3D e vai ser assim, como eu estou olhando diretamente para a câmera, eu estarei olhando para você, e se eu estiver olhando também nessa posição, eu estarei olhando para as anotações que eu tenho aqui anotado na minha tela, porque as aulas são todas organizadas. E se eu estiver olhando desse lado, eu estarei olhando para o meu editor de código, e se eu estiver olhando desse lado, eu estarei olhando para o meu navegador e também para as apresentações, beleza? Então vamos iniciar esta aula como criar um slide 3D. Então o que nós vamos construir? Basicamente isso, nós vamos ter aqui no nosso navegador a nossa imagem, e ao passar o mouse sobre a imagem, então aplicado uma pequena rotação na imagem, e ela vai para a esquerda e assim aparece o texto, um efeito de movimento de slide. Olha só que efeito bem simples, mas só que é muito interessante para você aplicar nos seus projetos. E lembrando que eu vou deixar na descrição esse template para você fazer o download, beleza? Vou deixar o template e você vai aplicar todos os códigos que eu vou digitar nesta aula. Agora vamos visualizar o que nós vamos digitar, porque esta é a sequência que eu sigo. Eu mostro o que nós vamos construir diretamente no navegador, depois eu mostro o código por completo. É claro que você não vai conseguir entender de uma vez só, mas só que é para você começar a assimilar, saber qual é o objetivo que você vai construir aquele código, para depois começar a construir. Então vamos visualizar o nosso código. Toda essa parte aqui de cima eu vou deixar na descrição para você fazer o download, e logo abaixo nós temos a estrutura HTML, e basicamente vai ter isso, vai ter o nosso container, que é a estrutura principal, todo o nosso corpo HTML. Depois nós vamos ter um elemento EF3D, eu coloquei a classe EF3D, e vamos ter um elemento de foto, que nós vamos aplicar a imagem com um background, e nós temos o elemento de texto, onde vai ter simplesmente uma mensagem, qualquer um consegue aprender a programar. Eu acredito nisso, que qualquer um que se estiver disposto a querer aprender, vai conseguir sim de fato aprender a programar, beleza? Então aqui basicamente o HTML é só isso, toda a mágica acontece com o CSS. Então aqui temos os nossos códigos CSS, toda essa parte já estão pré-definidas, eu já deixei aqui no template para você fazer o download, então isso aqui já vai estar no template. E logo abaixo temos os novos estilos que nós vamos aplicar nesta aula. Temos os estilos para os três elementos principais, que é o EF3D, e depois os elementos filhos, que todos eles vão receber 300 pixels de altura e de largura. E depois temos as propriedades para o EF3D. Depois temos as propriedades para o nosso texto. Aqui eu apliquei um display flex, que são as propriedades flexbox. Se você não entende, não tem problema, que é bem simples. Basicamente estou aqui centralizando os nossos elementos, e eu preciso realmente criar uma aula falando em detalhes sobre o flexbox, falando em cada detalhe, tanto o flexbox quanto o CS Grid. Porque hoje nós trabalhamos com vários tipos de dispositivos e nós temos que criar sites que sejam responsivos a esses dispositivos. E logo a seguir nós temos os elementos, as propriedades para foto e texto. E depois nós temos propriedades para a nossa foto, onde que eu faço, aqui adiciono a nossa imagem, as propriedades de imagem. Aqui eu adiciono o ponto de ancoragem, nós vamos entrar em detalhes também. Depois nós temos o efeito propriamente dito. Não vamos usar propriedades de animation, mas aqui vamos usar o pseudoclass hover, que ao passar o mouse sobre o elemento EF3D, vai aplicar os efeitos novas propriedades, tanto em foto quanto em texto. E na foto ele só vai receber a perspectiva, que eu vou entrar em detalhes tanto em perspectiva quanto em rotação. E aqui as propriedades de texto que está deslizando para a esquerda, beleza? Então é isso que nós vamos construir. E claro que eu não só vou
apresentar a digitação do código, mas eu vou explicar também de forma ilustrada as partes mais importantes para que você possa entender de fato como funciona a lógica por trás de cada código, de cada propriedade CSS. Agora que nós vimos todo o nosso código, nós vamos desconstruir o código, vamos visualizar como é que está a estrutura, a lógica por trás de tudo isso. Então nós temos a nossa imagem que vai estar dentro do elemento principal, que é o class EF3D, e em seguida nós temos a nossa imagem como o elemento filho, que vai receber a class photo, e temos o nosso texto, que é uma class texto, esse é o nosso elemento de texto. E tudo isso está dentro do container, e ao passar o mouse sobre o container, então vai ser ativado o hover e assim vai aplicar o efeito de deslizamento do texto e a rotação na nossa imagem, que é basicamente isso que nós vamos construir nesta aula. E esta é a lógica bem simples a qual nós podemos entender. Agora vamos voltar aqui no nosso código, vamos lá no nosso template, que eu vou deixar aqui na descrição para você fazer o download, e vamos começar a digitar os nossos elementos HTML. Então vamos começar colocando a div, class, eu vou colocar EF3D, que é o elemento pai, o elemento principal. E dentro desse elemento eu vou colocar div, class, eu vou colocar foto, que vai receber a nossa imagem. E logo abaixo eu vou colocar o elemento de texto, eu vou chamar de texto mesmo. Agora eu vou digitar um texto aqui. Qualquer um consegue aprender programar. Beleza? Basicamente é só isso de HTML. Olha só que como é simples aqui a parte do HTML. Agora toda a mágica vai acontecer nas propriedades CSS. Então vamos lá, debaixo do logo, então vamos colocar as primeiras propriedades. E o primeiro eu vou aplicar nos três de uma vez só. EF3D, eu vou aplicar também em foto, vou aplicar também em texto. Eles receberão a largura de 300 pixels e a altura de 300 pixels. Essas são as propriedades básicas. Eu acredito que você está vendo esta aula, já tem uma noção já básica do CSS, então vai conseguir entender tranquilamente. Beleza? E em seguida eu vou colocar somente para o EF3D, que eu vou aplicar o border. Vou aplicar de meio pixel. Para colocar meio pixel, nós colocamos o ponto, 5 e o px. Nós podemos colocar aqui dessa forma, 0.5, vai funcionar da mesma maneira, beleza? Depois eu vou colocar o tipo desta borda, que vai ser tipo solid. Você pode colocar também tracejado, que é o trashed, o dotted. Você tem que ir testando para ver qual que fica melhor para você, beleza? E eu vou colocar o tipo solid. E em seguida eu vou colocar a cor desta borda. Eu vou colocar DDD, que é uma cor hexadecimal. Porque quando nós trabalhamos com cores hexadecimal, até eu vou deixar um link aqui no card para você assistir uma aula onde eu explico os tipos de cores. Mas quando nós trabalhamos com cores hexadecimal, quando há repetição desses 6 caracteres, nós podemos colocar 3 vezes, que ele vai reconhecer como se fosse os 6 caracteres. Por isso que eu coloquei apenas 3 vezes a mesma letra. E eu vou colocar um border radius para ficar o canto arredondado, e vou colocar de 8 pixels. Já já nós vamos ver como está ficando na tela. E agora eu vou colocar as propriedades para o nosso texto. O nosso texto, eu vou colocar um background color, eu vou colocar de branco. Você pode colocar em vários tipos de formato, pode colocar em valores pré-definidos, ou você pode colocar em cor hexadecimal também, beleza? Então background color vai ser branco. Eu vou centralizar o nosso texto, text align, vou colocar ele centralizado. Depois o font size, eu vou colocar de 20 pixels. Depois do tamanho da fonte, eu vou colocar o padding para dar um espaçamento interno. Eu vou colocar de 10 pixels. E claro, depois que nós colocamos o padding, eu gosto sempre de colocar o box sizing. Por que nós colocamos o back sizing? Porque quando nós aplicamos o padding, todo o conteúdo ele é expandido para fora. Eu acredito que em todas as aulas que eu estou aplicando sobre o padding, eu acho que eu vou explicar isso. Porque quando aplicamos o padding e o nosso elemento principal tem 300 pixels de largura, e quando nós colocamos o padding de 10 pixels, por exemplo, ele vai expandir para 320, porque cada lado ele vai receber 10 pixels porque foi expandido esse conteúdo. Mas quando nós colocamos o box size, não é com text box, deixa eu mudar aqui, box size, border box, nós estamos limitando. Se eu coloquei o elemento pai
para 300 pixels e quando eu coloco o padding de 10 pixels, ele vai empurrar o conteúdo para dentro e o elemento pi vai continuar com 300 pixels. Por isso que eu coloquei padding de 10 pixels e o box sizing de border box, beleza? Então nunca esqueça de sempre colocar o padding e colocar também o box sizing. Depois de colocar essas propriedades, vamos colocar também a centralização de todo o nosso conteúdo de texto. Então vamos colocar display, eu vou aplicar em flexbox, display flex, justify content center, que é centralizar na horizontal, e em seguida align items para centralizar na vertical. Então vamos ver na tela como é que está ficando as nossas propriedades. Então vou atualizar esse documento. Então por enquanto só está acontecendo isso. Basicamente aqui temos o nosso elemento para aplicar a imagem e aqui temos a nossa parte do texto. Então por enquanto está bem simples, mas podemos ver que o texto está aqui embaixo e aqui é a parte da nossa imagem. E o que eu vou fazer agora? Vamos voltar aqui no nosso código. Aqui na nossa imagem, o que eu vou fazer? Vou colocar só uma cor provisória. Vou colocar background color. Vou colocar um green mesmo para poder visualizar melhor ali na tela. Então vamos atualizar. Então podemos ver que essa parte vai ficar a nossa imagem e aqui o nosso texto, beleza? Agora como que nós fazemos para que o nosso texto fique do lado aqui direito da nossa imagem? Temos várias formas de adicionar e eu vou aplicar com as propriedades Flexbox. Então vamos lá no nosso editor, vamos aqui em EF3D, eu vou colocar display flex. Só de fazer isso já vai estar aplicando, ele vai ficar como flex direction na horizontal, no row, beleza? Então vamos ver como é que está acontecendo lá no nosso navegador. Vamos atualizar. Então podemos ver que o nosso texto ele ficou do lado da nossa imagem, mas claro que nós não queremos que fique desta forma. A nossa imagem tem que ocupar os 300 pixels aqui do nosso elemento pi e o texto tem que ficar escondido. Então o que nós temos que fazer? Então vamos voltar no nosso editor. O que eu vou fazer aqui? Eu vou criar aqui mais um seletor. Eu vou seletar a nossa foto e eu vou seletar também o nosso texto. E o que eu vou fazer? Eu vou aplicar um position absolute. E eu vou explicar em detalhe sobre o absolute e por que eu estou colocando desta forma. Vamos voltar no nosso navegador. Vamos atualizar. Então podemos ver que aqui está aparecendo o nosso texto, mas cadê a nossa imagem? A nossa imagem está por baixo aqui do nosso elemento de texto. E aplicado o position absolute na imagem quanto no texto, nós vamos aplicar também um position relative no nosso elemento pi. Então vamos voltar no nosso código e eu vou explicar também por que eu estou aplicando isso. Então vamos aqui no EF3D, vou colocar position relative. Vamos voltar no nosso navegador, vamos ver o que aconteceu. Basicamente não aconteceu nada, mas eu vou explicar por que não aconteceu nada, mas só que na verdade aconteceu muita coisa aqui. Antes de continuarmos, eu preciso explicar em detalhe, um pouquinho mais em detalhes sobre o position absolute, sobre o position relative e explicar também sobre a propriedade left para fazer o Nossa, não consigo falar deslizamento. E também a propriedade left para fazer o e a propriedade left para fazer o deslizamento desta imagem, beleza? Então, position relative, absolute e left. Então aqui temos o que nós construímos e se nós aplicarmos o position absolute como nós já aplicamos em foto e texto, o que vai acontecer? Simplesmente a nossa imagem, nosso texto vai sair do elemento pi. Então ele vai ser o elemento que vai ser solto na tela. Então eu posso movimentar para onde eu quiser. Mas quando nós colocamos position relative no nosso elemento pi, então todos os elementos filhos eles estarão limitados dentro desse elemento pi. Então por isso que colocamos position absolute nos elementos filho para ele ficar solto na tela e eu vou explicar o porquê que eu apliquei isso. E também o position relative para que ele fique limitado somente ao elemento pi. Toda a imagem ele vai ter ali um ponto de ancoragem que vai ser o ponto inicial de cada elemento, que vai ser no lado esquerdo de cada elemento. Então o que nós fizemos aqui? Então todo o nosso elemento pi, ele vai ter o 100%, porque nós definimos 300 pixels, esse vai ser o 100% dele. E o que nós vamos fazer? Nós, ao aplicar um left
de 100%, eu vou dizer, por exemplo, aqui no nosso texto, que ele vai ficar 100% depois. Então, a partir do ponto inicial, que é do lado esquerdo, do nosso texto, ou do nosso elemento, eu vou dizer que esse ponto tem que estar 100% depois aqui do nosso elemento pai. E nós vamos praticar, nós vamos escrever esse código para você conseguir captar mais, beleza? Então vamos voltar aqui no nosso código, então vamos aplicar essas propriedades. Então vamos aqui em texto, eu vou colocar um left de 100%. Então vamos ver na tela como é que está ficando. Vamos atualizar. Então podemos ver onde que veio parar aqui o nosso texto, mas com certeza deve ter algum errinho. Vamos voltar no nosso código, vamos ver o que está faltando aqui. Podemos ver que na position está faltando o i, então eu escrevi errado aqui a nossa propriedade, mas não tem problema. Vamos ver se está funcionando agora, vamos voltar no nosso navegador. Então podemos ver que agora está funcionando perfeitamente, beleza? Então aqui o nosso texto está do lado esquerdo e a nossa imagem está aqui do lado esquerdo. E é isso basicamente que nós queremos. Podemos ver que o nosso elemento pai, ele está limitado aqui e continuação do nosso texto. Porque esse ponto aqui do nosso texto, que é o ponto de ancoragem, ele está a 100% depois do elemento pai. Mas nós temos que construir de uma forma que esse texto ele fica oculto dentro do elemento pai. Porque nesse caso ele não pode ficar aqui aparecendo, e para isso nós trabalhamos com o overflow. Inclusive eu vou deixar aqui no card para você visualizar o outro vídeo onde eu explico um pouco mais detalhes sobre o overflow. Então vamos voltar aqui no nosso código, aqui nas propriedades do EF3D, eu vou colocar o overflow e eu vou colocar hidden. Então todos os elementos que estiver fora dessas medidas do elemento pai, então ficará oculto. Então vamos ver na tela como é que está ficando. Então aqui está o elemento da imagem, que é esse background verde, mas só que o nosso texto ele está aqui escondido. Então vamos visualizar realmente se o texto está aqui ainda. Então vamos aqui no nosso código e vamos colocar scroll. Então vamos ver se ainda está aqui nosso texto. Agora ele apareceu scroll para nós visualizarmos todo o nosso conteúdo. Se arrastarmos o nosso scroll, a barra de rolagem, então podemos ver que o nosso texto está aqui. Então ao passar o mouse sobre o elemento EF3D, então temos que fazer este movimento no nosso texto e na nossa imagem, beleza? Então vamos voltar lá e vamos voltar novamente para o hidden. Vamos apagar isso aqui e colocar o hidden. Antes de aplicarmos os efeitos, o que nós precisamos fazer é adicionar aqui a nossa imagem. Então vamos colocar aqui no background, eu vou colocar image, eu vou colocar URL. E aqui na descrição também eu vou deixar juntamente a imagem, tanto o template quanto também a imagem. Você pode subir no seu servidor ou colocar na sua pasta local e usar tranquilamente esta imagem, beleza? Eu vou colocar mais umas propriedades. Vou colocar background, size, eu vou colocar cover para ele ocupar todo o elemento. Eu vou colocar também o left de 0. Por que eu tenho que colocar 0? Se ele está na posição 0, por que eu tenho que colocar na posição 0? Porque depois, quando eu fizer o hover, eu vou adicionar um novo valor para esse left. Ele tem que entender primeiro qual foi o primeiro, que no caso vai ser 0, e depois eu vou aplicar um novo valor. E nós vamos ver também em detalhes sobre isso. Deixa eu organizar esse código, fazer a indentação. Beleza, então vamos ver lá no nosso navegador, para ver se realmente foi aplicado a nossa imagem. Vamos atualizar. Então está aqui a nossa imagem. E agora o que falta simplesmente é aplicar o nosso efeito. Está aqui a nossa imagem, o nosso texto está oculto e agora precisamos do nosso efeito. Agora vamos entender este movimento do slide. Está aqui o nosso texto que está oculto, né? Aqui eu coloquei visível, mas ele está oculto e ele está com a propriedade de 100% do nosso left. E aqui temos a nossa imagem que está dentro do elemento EF3D. Então, quando nós aplicarmos a nova propriedade left de 0%, mas com o hover, então o nosso elemento de texto ele vai deslizar para a esquerda. Então, podemos ver o que aconteceu. Antes estava aqui com 100%, que é o ponto inicial esquerdo do nosso elemento de texto, estava 100% do elemento pai, e agora com a nova propriedade left 0, ele voltou para a sua posição inicial, que sem a propriedade left de 100%, então seria 0%. Então ele voltou para a posição inicial e aí nossa imagem também vai receber novas propriedades de deslizamento e também de rotação e perspectiva. Então a nossa imagem ela vai receber menos 100%, por quê?
Porque o ponto inicial ali é do elemento pi, que é o ponto 0, então ele precisa voltar para a esquerda, e como está no ponto 0, então eu tenho que deslizar menos 100%. Então por isso que eu apliquei menos 100%. Então é isso que nós vamos fazer. Então vamos aqui no nosso editor, vamos aplicar essas propriedades de deslizamento. Primeiro eu vou aplicar em foto EF3D. Por que eu estou aplicando o F3D? Eu poderia aplicar diretamente na foto, ao passar o mouse sobre a foto e aplicar novas propriedades, mas pode acontecer um probleminha, porque depois que a imagem sai fora do mouse, ele sai do PC do Class Hover. Então, assim que eu tiver o mouse em cima do elemento pi, então vai ser aplicado todas as novas propriedades no elemento fill. Então, por isso que eu estou aplicando aqui no elemento pi, e agora eu vou aplicar as novas propriedades em foto. Aqui que eu vou aplicar o left de menos 100%, menos 100%, e eu vou aplicar as novas propriedades para o nosso texto. EF3D, que é o elemento pi, EF3D, hover, PC do class hover, e agora aqui o nosso texto, que vai receber o left de 0, porque eu quero que ele volte para a sua posição inicial. Então vamos visualizar para ver se está realmente funcionando. Passar o mouse sobre ele, podemos ver que apareceu o nosso texto, sumiu a nossa imagem, mas ele está acontecendo de forma bem brusca. Por quê? Porque eu não apliquei uma transição, o tempo dessa transição. Aqui ele está acontecendo de forma bem brusca. Então vamos voltar no nosso código. Então voltando aqui para as propriedades de foto e texto, então vamos colocar aqui um transition. Eu vou colocar de meio segundo. Então meio segundo. Agora vamos ver como é que está ficando. Vamos atualizar. Podemos ver que agora ficou mais suave, já deu um efeito bacana aqui nos nossos elementos. Olha só que interessante. E agora o que temos que fazer é aplicar as propriedades de rotação e perspectiva na nossa imagem, porque vemos aqui onde que eu criei. Podemos que ao passar o mouse ele deu esse efeito de rotação na nossa imagem, que dá o efeito 3D propriamente dito, que é isso que nós queremos construir. E antes de aplicarmos no código essas propriedades de rotação, eu preciso explicar para você em detalhes como funciona a rotação, como funciona a perspectiva e como funciona o ponto de ancoragem. Então vamos lá. Então agora entendendo rotações, agora volta lá no tempo de escola, onde nós aprendemos sobre o eixo cartesiano. Na horizontal está o eixo x, na vertical está o eixo y e na profundidade está o nosso eixo z. Então nós temos que voltar lá no tempo de escola para entender esses efeitos que nós vamos aplicar em CSS. Então temos aqui a nossa imagem, e se nós aplicarmos uma rotação de 45 deg, porque é dessa forma que nós aplicamos grau na programação, 45 deg, que é de degree em inglês, e aplicando dessa forma, simplesmente vai rotacionar a nossa imagem no eixo Z, porque é de profundidade. O eixo está na profundidade, então ele vai fazer essa rotação. E se nós aplicarmos um valor negativo, simplesmente a nossa imagem vai virar para o outro lado. E se nós aplicarmos um rotating X, agora o eixo ele já não estará mais na profundidade, mas sim na horizontal. E o que vai acontecer com a nossa imagem é isso, ele vai rotacionar agora na horizontal. E se aplicarmos um rotate Y, ele vai rotacionar agora a imagem na vertical. Olha só que bacana, e é bem simples de entender sobre rotações. Agora vamos entender sobre o ponto de ancoragem. Então temos aqui o nosso transform rotating Y, eu vou colocar aqui de menos 45 graus como exemplo. Então nosso eixo ele vai estar sempre centralizado. Se colocarmos no Y, ele vai estar centralizado na vertical da nossa imagem. Se eu colocar um rotate X, ele vai estar na vertical, mas bem centralizado na nossa imagem. E o eixo Z, ele vai estar sempre também no centro desta imagem. Mas nós podemos mudar este ponto de ancoragem. E para mudar é bem simples. Só basta aplicar Transform Origin e colocar onde eu quero que fique esse ponto de ancoragem. Que nesse caso eu coloquei Left, então o ponto de ancoragem ele vai para a esquerda. Que no seu caso é desse lado. E o Right, ele vai para o lado direito. Então basicamente o que aconteceu aqui? Temos a nossa tela, eu coloquei o valor negativo e o ponto de ancoragem vai ser aqui no nosso caso do lado direito, e é como se a imagem estivesse entrando para a tela, mas claro que será visível porque é um plano 2D. Então é basicamente isso o ponto de ancoragem, é o ponto onde eu quero que seja aplicado a rotação.
Agora nós vamos entender sobre perspectiva. Aqui temos a nossa imagem de uns caminhões. Nós sabemos, pela nossa visão, conseguimos interpretar que estas imagens, todos os objetos desta imagem, eles possuem o mesmo tamanho. Podemos ver que o final da carreta, ele é do mesmo tamanho que o início ali da carreta. Mas só que na perspectiva podemos ver tudo que estiver mais distante, ele é menor, mas o que estiver mais próximo de nós, ele se torna maior. Mas só que a nossa visão consegue interpretar, a qual consegue discernir que tudo que os elementos ele possuem os mesmos tamanhos. Mas nós podemos aplicar um tipo de perspectiva. Podemos ver que há uma perspectiva nesta imagem. E para aplicar é bem simples, só basta aplicar transform perspective e aqui há um valor dentro aqui da nossa perspectiva. E funciona basicamente assim: quanto menor o valor, maior será essa perspectiva. E quanto maior o valor, menor será a perspectiva. Então nós podemos fazer como se eu estivesse ampliando ali a lente da câmera. E nós vamos ver aqui na prática o que vai acontecer se nós mudarmos esses valores. Então vamos voltar aqui no nosso editor. Aqui nos elementos de foto, no hover, eu vou aplicar a nossa rotação para começarmos. Transform. Vou colocar rotate, eu vou colocar rotate Y, porque eu quero na vertical, e eu vou colocar de menos 90 graus, que é menos 90 deg. Então vamos visualizar na tela, para ver como é que está ficando. Vamos atualizar. Ainda não conseguimos visualizar, porque está aplicando esse deslizamento. Então o que nós vamos fazer? Vamos aqui no nosso código, simplesmente eu vou apagar isso aqui provisório, você não precisa fazer isso, só para nós visualizarmos o que está acontecendo. Vamos aqui atualizar. Olha só que interessante, então já está aplicando a rotação na nossa imagem. Vamos voltar a essas propriedades, porque nós precisamos dela, mas podemos ver que a nossa imagem, a rotação está aplicando no centro. O que nós temos que fazer é mudar esse ponto de ancoragem. Então vamos aqui em foto, vamos colocar transform, não é nesse aqui, é em foto, porque eu quero que aplique somente em foto. Vamos lá colocar transform, origin, eu vou colocar do lado direito. Já errei aqui, ó. Vamos lá, origin. Pronto, vamos ver se está funcionando. Podemos ver que a nossa imagem ele já deu um efeito ali de rotação do lado direito. Mas vamos apagar novamente essas propriedades de left. É para ver se realmente está funcionando. Então, vamos atualizar. Então podemos ver que agora já não está no centro mais, mas sim do lado direito da nossa imagem. Vamos voltar essas propriedades, porque vamos precisar dela. E agora o que precisamos aplicar é a nossa perspectiva. E para aplicar é bem simples, podemos colocar juntamente aqui com o nosso rotate Y. E temos que, lembre-se, não coloque aqui depois do rotate, coloque antes, para que venha funcionar a sua perspectiva. Perspective. Eu vou colocar um valor de 1000 pixels. Deixa eu dar um espaço aqui. Eu vou apagar novamente esses left. Você pode até comentar esses códigos aqui para fazer teste. Depois você volta ele novamente. Então vamos lá, atualizar. Então podemos ver que agora ele aplicou uma perspectiva. Podemos ver que o lado esquerdo da nossa imagem ele está ficando menor. Olha só que interessante. Aqui enquanto o lado direito, que é o ponto de ancoragem, ainda ele vai continuar com a perspectiva maior, porque ele está mais próximo de nós. E o fundo da imagem ele vai ficar cada vez menor. Então vamos aqui no nosso código. O que eu vou fazer? Vou colocar uma perspectiva apenas de 100 pixels. Vamos ver o que acontece nesse caso. Então podemos ver que a perspectiva ficou um pouquinho maior. Por mais que eu diminui o valor, mas a perspectiva ficou maior. Vemos que o fundo agora está bem menor do que antes. Então vamos diminuir mais, vamos colocar 10 pixels. Vamos atualizar. Então podemos ver que agora ficou um pouquinho mais brusco, porque o final ele está diminuindo cada vez mais. E assim aumentando essa perspectiva. Olha só que bacana que está ficando o nosso efeito. Então eu vou voltar aqui para o valor de 1000 pixels, que eu achei bastante bacana esse valor. Eu vou voltar as propriedades de left, vamos atualizar. Olha só, pronto, já terminamos o nosso efeito. Olha que bacana que ficou. A imagem aplicando rotação, aplicando perspectiva e o nosso texto aparecendo. Basicamente isso. Nem precisamos usar o JavaScript, apenas com o HTML e com o CSS, que fica toda a mágica, nós podemos criar um efeito bacana que você pode aplicar nos seus projetos.
Deixe nos comentários o que você achou desta aula, o que você achou desse novo formato de aula, onde eu falo diretamente com a câmera. Se você tem também sugestão, eu aceito de boa sugestão, você pode deixar também nos comentários. Se você tem alguma dúvida sobre esta aula, ou se você queira também aprender um determinado assunto que não conseguiu entender ainda, você tem estudado vários tempos e não conseguiu entender, você pode deixar na descrição que eu vou analisar o seu pedido e criar uma aula específica aí para você, beleza? Então por hoje é só, essa foi a aula sobre o slide 3D, espero que você tenha gostado. Então eu te espero na próxima aula, que será quarta-feira, na próxima quarta, às 8 horas da manhã, aqui nesse mesmo canal. Então fui e até a próxima.